Hoje vamos preparar bisnaguinha de batata fofinha, sem glúten, sem lactose, para montar uma bela lancheira saudável com lanchinhos que sejam totalmente livres de glúten e lactose. Essa é a nossa quarta aula da série mini curso Lancheira Saudável dessa semana. Então, bora para nossa receitinha de hoje. O primeiro passo, então, é colocar luvas. Isso facilita bastante o processo na hora de preparar os pães sem glúten. Na sequência, nós vamos colocar, então, farinha de arroz. Depois, nós vamos colocar polvilho doce. Na sequência, então, fécula de batata. E depois nós vamos colocar então o flocos de batata, que é esse que a gente compra pronto mesmo, mas procura comprar um que seja 100% flocos de batata, porque às vezes eles têm misturado algumas outras químicas, então tem algumas marcas que é desse jeitinho, que é só a batata mesmo desidratada. Feito esse passo, eu posso colocar então o leite de coco em pó. Isso vai ajudar a trazer uma textura fofinha aí para esse pão. Eu vou estar colocando então a goma xantana depois, e aí a gente vai colocar também a fermento químico deste para bolo mesmo normal, o fermento biológico, que é esse para pão, e depois nós vamos colocar então o açúcar demerara e depois, por último, então, o sal, que é o último ingrediente, então, seco. E aí a gente vai, então, misturar todos esses ingredientes secos. Não pode ser com a mão mesmo, o importante é estar bem misturadinho mesmo, para que na hora que eu for colocar, então, os ingredientes úmidos, ele facilite bem. Aí eu faço uma covinha no meio, como você fosse fazer um pão normal. E aí a gente já pode então acrescentar os ingredientes úmidos. Então eu tenho aí os ovos, né, que são 2 ovos aí. E aí você já podemos colocar então a manteiga ghee. Aqui você pode também colocar azeite, não tem problema. Mas a manteiga ghee, gente, ela dá um sabor todo especial para esse pão e uma maciez que ele fica assim muito gostoso, bem gostoso mesmo. Vai deixar também esse pão mais amarelinho e bem nutritivo também, que a manteiga ghee ele não tem a lactose. E aí nós vamos colocar então o vinagre de maçã, que junto lá com o fermento ele vai ajudar esse pão a crescer. Aí nós podemos então já colocar a água, e nesse passo eu gosto de deixar essa covinha, porque eu consigo misturar todos os ingredientes líquidos. Então eu vou acrescentando a água aos poucos, eu gosto sempre de colocá-la um pouquinho, e eu vou agregando então os ingredientes, e aí eu vou colocando conforme eu vou misturando essa massa. Aqui no primeiro passo, a gente vai misturando com a própria espátula no começo, depois você vai agregando com as mãos, até chegar no ponto que tá ele um pouquinho mais firmes. Aí na sequência, gente, eu vou precisar colocar então, ó, por último, aquele restinho então de água, e aí eu vou misturando até ele chegar no ponto que ele fique mais molinho. Aí no caso, gente, eu acabei acrescentando um pouquinho mais de água, e aí eu vou passar aqui a medida completa, porque eu preciso que essa massa, ela fique num ponto assim, ó, bem grudento mesmo, bem líquida, para garantir que esses pãezinhos eles vão crescer, e aí eles vão ficar bem macio, como vocês viram lá no vídeo. Feito aqui esse passo, então eu já posso então colocar num saquinho para que eu possa levar ele para fermentar. Como a massa é bem grudenta, ó, o que eu faço? Eu gosto de colocar então antes. Eu ajudo então com um pouquinho de manteiga ghee, eu dou uma passadinha em volta da massa para que ele não grude nesse saquinho. Então eu passo na volta como se eu estivesse untando aí essa massa, coloco no saquinho, eu dou então um nó e levo por 1 hora para ele poder fermentar. Depois desse passo de 1 hora fermentado, eu já posso então começar a modelar. Só que antes, vocês tiram bem o ar dessa massa para poder garantir que eles vão crescer novamente. Aí a forma, eu gosto de dar uma untadinha nela antes, porque esse não é um pão que tem muita assim, gordura, né? Vamos dizer assim, como um pão de queijo, por exemplo. Então, é para garantir que isso não vai grudar. Então, eu tiro bem o ar dessa massa. E aí, o que eu vou fazendo? Com a ajuda da colher, porque essa massa é uma massa bem molinha, para não grudar na mão, eu passo um pouquinho dessa manteiga ghee na mão e eu vou moldando esses pãezinhos no formato da bisnaguinha. Aí eu vou fazendo isso para todos os pãezinhos até chegar desse jeitinho aí. Feito aí, o que eu faço ainda? Eu, com a ajuda ou da mão ou com a ajuda de uma colher, eu vou modelando para que ele fique bem retinho, tanto nas laterais quanto nas extremidades desse pãozinho, para que ele fique no formato da bisnaguinha.
E você deixa um espacinho, porque esses pães eles crescem bem. Ele vai ficar bem maior do que esses pãezinhos aí. Então você deixa um espaço para poder garantir que eles não vão grudar um no outro. Feito esse passo, a gente pode então levar para assar no forno a 160 graus por aproximadamente 20 minutos ou às vezes até mais. Aí, o meu caso, eu poderia ter deixado uns 18 minutinhos. Acabou de tirar do forno, você põe numa grade e deixa ele secando, aliás, ele esfriando, até que chegue no ponto, então, da gente conseguir servir esses pãezinhos que fica desse jeitinho aí e ele fica super fofinho, super macio e você vai ter pãozinho para você poder fazer a sua lancheira, a lancheira da criançada, para aquele momento de festinha ou quando você precisar receber alguém ou quando preparar um café da tarde, da manhã, como você preferir. Então, a nossa receita de hoje é essa, mas antes curte esse vídeo, compartilhe. Se você é nova por aqui, se inscreva no canal para que você possa receber receitinhas como essa aqui no canal. E nós podemos ficar então por aqui. Então a receita de hoje é essa. Então fica com Deus, beijos no coração e eu vejo você aqui na nossa próxima receitinha. Shalom, shalom!